Olá, meu bem. Estamos aqui mais uma vez nessa nossa conversa de primos. Gostaria de agradecer as pessoas que nos seguem e solicitar, pedir para dar o like, para divulgarem. Você tem alguma coisa mais para pedir aos nossos seguidores? Eu quero reforçar o pedido, porque isso é importante para a gente, né? Sim, Audiência, like, divulgação e inscrição. exato. Como sempre, super preciso. Então, passei o domingo, que foi o Dia das Mães, com um grupo de mães, Você amigos. vai ter 2 dias esse ano, né, meu bem? Não, sabe que aqui é Dia das Mães também. É? É. Porque aqui no Brasil tem o Dia da Mãe e da Avó. Ah, eu esqueci. É verdade, eu tenho o da mamãe e da vovó. É verdade. Eu pensei que, porque você pensar, Mama e nona. eu pensei que você estivesse pensando que aqui não foi Dia das Mães, porque Dia dos Ah, Pais é não, não. diferente. É, mãe e vovó. É verdade. Sim. Se bem que eu não gosto muito desses dias muito mercadológicos. Pensando, né? Essa coisa dos presentes, dessa pressão de ter que presentear, de ter que é, relembrar, falar. Estávamos falando exatamente isso com um grupo de mães e começamos a debater, conversar. Eu falei, vou levar isso para o meu podcast. Porque teve, inclusive, algumas polêmicas, rolou até uma briga. No segundo, na segunda parte do podcast, é bom que as pessoas ficam bem curiosas. No nosso subtema, que você está sabendo o que é, rolou até uma divergência. Mas eu falei: olha, isso está bom, essa conversa está boa para colocar para a gente refletir. Mas, assim, queria abrir falando, pensando de que, não gosto do Dia das Mães, é muito mercadológico. Eu também sou meio por essa linha. Mas tem uma coisa, assim, uma mãe falou, mas Dia das Mães é, são todos os dias. Aí eu pensei, fiquei pensando, mas será que Dia das Mães são todos os dias? Que não chega um momento na vida da- das relações mãe, filho, filha, mãe, enfim, dessa relação, né, que é uma relação tão é, atávica, tão profunda, porque ela vem desde do útero. Eu fiquei pensando, meu Deus, qual é o momento de cortar esse cordão umbilical? Quem corta o cordão umbilical? É a mãe ou é o filho? Quem deve, do ponto de vista do arquétipo, né, do politicamente correto, cortar o cordão? Como é que isso pode acontecer na sua. É um tema muito profundo este. E delicado. Como é que isso, na sua é, experiência clínica, né? Porque todo paciente ou é filho ou é mãe. Filho com certeza é, porque existe, né? Mas pode Aqui, ser ou não pode ser uma mãe. Mas eu fiquei pensando, o que isso pode, essa coisa do cordão umbilical, de cortá-lo, porque a gente falou sobre isso. Eu tenho a minha opinião, mas eu gostaria de ouvir primeiro antes a sua. Acho que a gente vai concordar com várias coisas. E a gente tem a primeira infância, a segunda, onde os filhos nascem na falta, precisando, eles precisam, porque eles não têm autonomia, mas existem casos que nós conhecemos, inclusive, de filhos que moram com os pais até os pais morrerem, ou até os 40 anos, 50. Aí aqui existe isso.
É uma cultura muito conservadora, tem a questão da igreja. E tem também, eu fiquei pensando, a cultura dos Estados Unidos, que é simplesmente um extremo, que é jogar o filho para o mundo. Tipo assim, você tem 18 anos, meu filho, vai embora, eu não te quero aqui mais não. Que são dois extremos. O que você acha disso? Olha, eu quero que você segure sua pergunta, porque você falou uma coisa antes que eu quero falar também. Eu sou a Sim, favor das datas, eu sou a favor do comércio. sim, O mundo se move assim, né? E também essa coisa da data, ela dá uma visibilidade, ela dá uma sensação que pode ser ilusória de especial. É um dia especial, como o do aniversário. sim, Tem gente que mas aniversário é uma data verdadeira, o dia que você nasceu, né? O do calendário foi estipulado por uma questão mercadológica. Porque, por que Dia das Mães é o segundo domingo de maio? Eu não sei por quê. tem. Pode ser qualquer dia, até 29 de fevereiro, desde que, para mim, que tenha, entendeu? 29 Que só se for tenha esse bissexto. dia especial voltado para. Eu acho que as pessoas podem, e eu vejo que as pessoas falam de vários modos, de vários lugares dentro delas, né? Aquela coisa da mãe, né? Que é uma coisa arquetípica, né? Também. Uhum, A mãe como uma coisa superior, nobre e onipresente, né? A mãe uhum, terra, a mãe natureza, a natureza da sim, mãe, o instinto materno. Tem coisas que exato. são exageradas, mas que as pessoas falam Sim. desse lugar e pronto, né? Dirigem isso para alguém, dirigem para várias pessoas, quando falam as mães. De qualquer forma, quem tem esse lugar de mãe, mãe biológica ou mãe adotiva, né? Porque também a biológica tem que adotar, porque se não houver adoção é porque ela deu, Óbvio, claro. porque nasceu dela, através dela. E aí a adoção, para mim, também tem que ser mútua. Os filhos precisam adotar os pais e os pais adotar os filhos. Essa adoção é mútua. Nestes dias de pai, de mãe, de avó, de avô, de avós, se dá esse protagonismo. Sim, Você vai sim, é um comer, proto... né, É, em função daquele dia, como uma homenagem àquela pessoa. E aí cada um vai fazer a sua homenagem do lugar interno em que esta pessoa habita nela, né? O símbolo, a imagem, o afeto dessa pessoa habita nela. E muitos compram o presente, dão o presente. E tudo bem, é uma expressão do afeto. Eu não sou uma completamente expressão contra. Eu acho muito assim que boa. eu não gosto da forçação, entendeu? Da propaganda muito exacerbada. Mas se não tiver a propaganda, não tem a venda. Entendeu? Tem que ter a propaganda. É, E a gente precisa assim, minimizar isso. Uns adotam, outros não adotam, tudo bem. Eu sempre adotei, até minha sim, mãe ah, morrer. aqui também. Sim. Eu sempre fui na casa. Quando eu estava lá, já estava lá, era meu pai que comprava o presente e o que dava o dinheiro, e depois eu mesmo comprava, quando eu comecei a produzir o meu dinheiro. E depois, quando eu já estava na minha casa, eu ia especificamente lá, almoçava na casa dela e sempre levava um presente, né? E procurava, porque você veja, quando você chega no presente, você já pensou na pessoa, você já pensou o que seria bom para aquela pessoa, você pensou o que seria possível dentro do que você acha que é bom você entregar àquela pessoa. Você vai até o local, você compra e o É. dinheiro é o resultado da sua produção, Não é né? só o dinheiro, é o seu tempo também, né? Que Exato. você O dinheiro foi. é o resultado do seu tempo.
Não, mas não é Porque só depois gastar, do mas dar o produtivo seu tempo compensei. para escolher, para pensar. Ah, também, exato. Você fez esse movimento, fez essa dedicatória, né? Dedicou a. É. Isso acontece nos aniversários, como aí é um aniversário genérico. Eu acho que, para mim, tudo bem. Eu acho bacana. Acho que gosto de comer feijoada de mãe. Aproveita. Entendi. Churrasco também. Tá ótimo. Aqui na casa de minha sobrinha foi churrasco. Aí ela me convidou e eu fui comer. Foi ótimo. Sim, Tem os sabores também, né? Não tem só os afetos, que também são sabores, mas tem os sabores do comer, sim, né? da festa. Exatamente. Então, isto. Aí, coloca de novo a pergunta aí, para ver Então se você é estou. super a favor. Eu sou. Eu voto a favor. Ok. Comece, vai começar a seguir. Os comerciantes vão começar a nos seguir. Bem, então, passando, né, para uma parte dessa pergunta, é que a questão do cordão umbilical, né? Ah, claro. Do É, simbólico, quão profundo é a relação, né? bem, Não, tem aí o cordão umbilical concreto, que precisa ser cortado, que é a vai respiração ser pelo e índio, a pelo nutrição tem que médico, pela mudar. própria mãe, depende de como vai ser o parto. Alguém de fora vem, né? E faz Pela isso no doula, concreto. exato. E É, o concreto tem que acontecer porque a nutrição e a respiração, a oxigenação, tem que mudar de lugar, né? Passar para o pulmão e para o tubo digestivo. Os outros são. A palavra cordão umbilical passa a ser simbólica, é porque simbólica, óbvio. Eu falei de uma forma simbólica. depois do corte, né? Concreto. E, para mim, são várias. São Por várias. exemplo, Nós vivemos etapas. numa sociedade de vários rituais e de várias expectativas sobre cada um sujeito que nasceu, né? Pessoa que nasceu. Por exemplo, existe esse primeiro corte e aquele que nasceu fica no estado bebê. É um Sim, bebê. Esse bebê se desenvolve. Já se espera outras coisas dele. Que ele deixe de mamar, que ele coma a papinha, papinha, depois ele vai, né, nascer os dentes, ele vai poder mastigar. Tudo isso é corte, porque a pessoa vai ganhando autonomia. O corte do cordão umbilical significa o desenvolvimento da autonomia, que não é exato. autossuficiência, né? Porque a autossuficiência seria o redondo. A, a imagem seria a bola de bilhar, né? Totalmente. Uhum, Isso só existe lá na bola de sim, bilhar. A autonomia, na nossa sociedade, ela é bastante processual. sim. Vão acontecendo coisas que vão modificando o cenário e os fazeres e o corpo, Uhum, ou os corpos, falando de todos os humanos claro. nesta sociedade complexa ocidental, né? Provavelmente numa tribo é diferente, como por exemplo, depois de um determinado ritual, para ficar adulto, aquele jovem deixa de ser criança e vira adulto em um único ritual. Não tem a adolescência, criança, adulto. Sim. Muito Nós em tribos vamos. africanas, indígenas, com certeza. é, Sim. eu, inclusive, já vi o filme de um ritual assim, que era subir numa espécie de coqueiro de palmeira e tirar de lá de cima um ninho de marimbondo e descer todo mordido de marimbondo. Era esse ato de coragem que dava, naquela tribo, a passagem, ritos de passagem. Passa de status, né? É considerado de um outro modo e espera-se dessa pessoa ali um outro comportamento
uma outra maneira de viver. Nós vamos fazer o Doloroso, mesmo. hein? Doloroso, como todos os cortes. É, e o nosso é lentamente doloroso, né? Porque a gente Exato. tem o luto do bebê, tem o luto do corpo da criança, tem o luto do adolescente, porque cada uma dessas etapas consideradas na nossa sociedade tem um status, tem uma vantagem e tem uma desvantagem. Para que uma pessoa queira crescer, ela precisa considerar os estágios todos como desvantagem, ou seja, algo que já não serve, que outro estágio é que vai servir. O que mais a gente briga é o idoso, né? Porque a gente não quer deixar o maduro. Ai, como eu estou brigando com isto. Agora, como isso está sendo muito abordado, né, no mundo ocidental, está amenizando, as pessoas estão ficando mais pacificadas com o envelhecimento e até mesmo com a morte. E a gente já falou aqui da Sim. morte assistida, né? Uhum. Escolhida. Né? Então já é uma pacificação aí. Então o cordão umbilical ele é diretamente proporcional, a perda do cordão é diretamente proporcional à aquisição da autonomia. Mas essa aquisição de autonomia, é, digamos que ela é muito impulsionada, obviamente, pela escola, mas também pela família, não? Do sujeito. Tem famílias que não impulsionam, como você falou, 40 anos na casa dos pais. A não ser que a pessoa tenha uma dificuldade psíquica ou uma dificuldade motora, como, por exemplo, motor. Um amigo meu era um cara hiperativo. Ele tinha 4 celulares. Naquela época, não sei se ainda tem, de 4 operadoras, né? Então, ele vivia em reunião, 2 reuniões ao mesmo tempo, era hiperativo. Sofreu um acidente, ficou tetraplégico, sem voz e sem. Ele emite um som, mas ele não tem discurso. Meu E Deus, que loucura. sem deglutição de líquidos. E sem mastigação. Só come pastoso. Bem, ele virou um bebê. Um bebê com Sim. uma outra mente, né? Com um outro saber da existência. No entanto, notoriamente é um bebê. Corporalmente Sim, mas precisa isso de. aí é um caso à parte, é um caso realmente. Não é tão à parte, não, é um caso da vida. Né? Não, não é a parte que eu estou falando, mas não é, por exemplo, não é o genérico, onde o Ah, sujeito ele tem todas as são condições casos para ser particulares, específicos e tal. particular. Não é a Outros parte, é da têm. vida, mas é um caso particular e É. muito assim, digamos, específico, na sua gravidade, né? Porque é uma pessoa realmente que sofreu um acidente grave e ficou dependente, sem autonomia. Mas outros já nascem com esse prolongamento, por exemplo, paralisia cerebral é uma falta de oxigenação no parto. Uhum. Isso tem graus. Tem uns que têm um grau altíssimo. Por exemplo, a semana passada eu estava num restaurante quando entrou uma mãe com um garoto que eu acredito que pelo rosto dele ele tinha 9 anos, mas ele não tinha nenhuma comunicação verbal, ele não tinha nenhuma movimentação neuromuscular, a não ser o que parecia espasmos aleatórios, não voluntários. Né? Esse daí vai ter que ser cuidado por alguém até que ele cumpra o ciclo vital. Claro, Boa. exato. Outros têm algo que se chama hoje neurodivergência. Aí entra o perigo, Hum, porque se a mãe não quer ficar sem filho, ela pode se colocar intensamente entre esse filho com neurodivergência, transtornos, os que chamam hoje em dia de transtornos, né? sim, Super complementar e o sujeito não desenvolve autonomia suficiente para ficar sem ela.
Você está falando, Eu por estou exemplo, de com a mãe, com a hiperatividade. avó, hein? Hum. Você está falando de hiperatividade, TDAH, enfim, Hiperatividades síndrome. acentuadas, né? Sim, Porque acentuada, todos sim. esses transtornos têm gradações. Uhum. Autismo, sim, sim. Autismo, aí tem leve, moderado, vai se categorizando de acordo com a possibilidade de psicomotora, de comunicação e de autonomia, né? De Uhum. movimento voluntário e tal. Nestes casos, síndrome de Down, o que é que ocorre? Aquela pessoa, mãe biológica, mãe que adotou, o pai, que eu já vi pais serem mais maternadores do que mães, Sim, e sim, exageradamente, né? Eu sim. já fiz uma intervenção somente numa família, não tratei, porque não gosto de tratar a família, mas era necessária uma intervenção e eu me dispus. Nesta intervenção, havia pai em excesso e o Uhum. filho com uma certa inoperância e com um certo medo da vida. Encaminhei o rapaz para terapia e conversei com os pais e ele terminou entendendo que ele não tinha que botar café da manhã para um cara de 22 anos. Imagina. Mas ele tinha esse, né, esse afã. Fora isso, o rapaz precisava de terapia para se organizar melhor nessa relação com a própria vida dele interna e no mundo, né? E Claro. foi, e não tenho mais notícias. Sei que continuou a terapia, para além da entrevista. Outro, eu também fiz uma intervenção numa família porque faltava pai. É A incrível, mãe era né? super mãe, mas faltava pai no sentido função. Não era que tinha Sim. que ter um pai biológico, um pai físico, né? Não, a funcionalidade. Exato. É, nessa função. Porque Do limite, do não. mas podia ser uma mulher. Só que ele tinha dois pais, dois Ah, sujeitos tá. que se colocavam como pais. Nós somos Sim. pais desse rapaz. E aí eu tive que falar com eles que eles precisavam intervir um pouco no sentido de chegar junto, de colocar ali a função que você falou aí, a função limite, para que o cara introjetasse o limite, se autolimitasse. Exato. Então, depois dessa intervenção, esse rapaz morou um tempo só, com uma certa dificuldade, agora voltou para a casa da mãe, que está com um terceiro marido, e há um planejamento para ele voltar a morar só. É, tá conseguindo Autonomia, autonomia. né? Tem algum, ele tem algum, a gente poderia dizer, um transtorno leve, mas não impede de ele levar a vida dele. Sim. Às vezes é Inclusive porque a preciso sociedade intervir. tá bem cada vez mais preparada para lidar com alguns transtornos. A sociedade É, está, as escolas, o trabalho, as pessoas estão bem mais, como eu posso dizer, preparadas, inclusive. eu acho que isso depende do país, né? Nem todos os Aqui é muito países, aberto. porque uma coisa é você incluir, outra é você saber lidar com o que você incluiu. Ah, é muito inclusivo, mas com instrumentos. Outra Instrumento coisa é é ser saber inclusiva lidar. e não ter instrumentos para a pessoa se desenvolver, né, dentro da inclusão. E também eu já observei que determinados sujeitos, pessoas, elas ficam mais funcionais quando moram numa cidade, estado, num país distante da família. É porque tem que se virar, Quando, essa é a expressão. mas quando encontram com a família, Regridem, dão uma regredida, regridem, entendeu? eu sei. É. Porque tem a vantagem do que foi, que é a isenção do esforço, do enfrentamento, a isenção do trabalho de existir. Sim, por exemplo, existem é,
mãe que mora longe, filhos que moram longe dos pais ou de uma mãe, enfim. E quando existe o encontro, naturalmente eu vejo isso em situações, o filho regride. O filho e os pais. Também, os pais também, é verdade. Porque volta para a comunicação antiga, o modelo de É, comunicação antiga, o padrão, exato. o padrão. Exato. Então, existe, por exemplo, eu queria trazer isso. Hum, Existem, já que a gente está falando de mãe e não de família como um todo, várias mães dentro de uma mãe. hum, Por exemplo, existe a mãe biológica. Essa mãe biológica pode não ser a mãe que adotou, pode ser outra mãe que sim, adotou. sim, Existe a mãe que adotou, que pode ser também a mãe biológica. Porque a mãe sim, biológica, se for muito narcísica, ela não faz a adoção. Ela faz a não. representação, mas não a adoção. Existe a mãe função maternagem, que não precisa ser a mãe biológica. A maternagem é Uhum. uma função, é um fazer sobre aquele, ou um fazer para aquele sujeito, aquela pessoa. É interessante isso, sim. Existe a mãe afeto, a mãe afetiva, que pode ser um afeto positivo, um afeto negativo, um afeto misto, ambivalente. É, existe a mãe que se acha dona, que pensa que é dona, Pensa, né? Se acha e pensa, mas não é. não é, mas pensa que é, como diz o poema de Gibran, né? Vossos Nossos filhos não são filhos, vossos filhos, né? Mas são filhos e filhas da ânsia da vida por si por si mesma, ou mesma. seja, ele não bota nem em Deus. E vem Vieram de por vós, vós, por vós, vieram através de vós, mas não são vossos, de vós. de vós. Mesmo que tenha ali 50% de um óvulo, né? Como é o caso da mãe. É, existe a mais símbolo, né? A mãe. Ah, mas você vai dizer isso para a mãe? Mas você não faça isso com sua mãe, né? É a É, mãe símbolo, isso aí é um símbolo, né? Que é como se fosse uma coisa gasosa, né? sim, Grandiosa, uma longosa, entidade, uma uma entidade. entidade. Então, são várias mães numa pessoa só, É né? E interessante para um isso. filho, né? E vários filhos para uma mãe, mas hoje a gente está focando na mãe, né? Sim, E o cordão umbilical que você colocou, ele é cortado ou dificultado ao longo de vários rituais pequenos. eu Quando vejo você primeira quer infância, segunda infância, adolescência, a idade também, evolutiva, o adulto, e tchau. o maduro, o idoso e o retorno, às vezes, porque quando um idoso perde a função, os filhos vão fazer a função cuidado. Não no sentido de botar É, dentro de casa, mas se inverte, administrar. exato, exato, se inverte, os filhos viram pais. Administrar a situação. Tem É, gente que não sim, gosta dessa expressão. Eu prefiro dizer que passa a cuidar, a exercer a função passa a cuidado. cuidar, Né? viram Administrativo. pais na questão do cuidado, é isso. Sim. Administrativo. Porque não precisa botar dentro de casa, às vezes nem cabe, não dá, não tem nem dinheiro para isso. Como é que você Meu pode bem, trabalhar eu e estou ter aqui uma porção de pensando função dentro de casa? sobre essa conversa que está ótima e tinha pensado em fazer uma segunda pergunta, um subtema, mas não vai dar tempo. Então a gente pode até dizer sobre o que é e deixar para o próximo programa, se você concordar, se a gente não tiver nenhum convidado, que Então, é a diga aí a questão pergunta para eu ficar com ela. a maternidade, que isso foi que rolou a briga dentro da conversa no domingo. A maternidade independente. Ah, bacana.
pós e contras. Existem. Escolha é uma escolha egoísta ou não de uma mulher? Uma pessoa, um filho, filha, precisa de um arquétipo para se desenvolver? Isso aí é o que eu estou jogando, porque isso foi o que foi conversado. Que eu pensei, eu vou levar para a conversa, para o podcast Conversa de Primos, porque rolou briga, inclusive. E traga essa briga aí, que é a parte fofoca. A briga foi quando Não, eu... agora não. Ah, Ah, não, pronto. não, 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 não. A briga... eu posso começar o programa falando da briga. Tá. Não é uma Então, briga, beleza. são... Vamos dizer que rolou briga porque, assim, uma parte, né, da discussão, ela foi... é, a pessoa saiu, foi embora porque não conseguiu continuar Tá. a discussão. Mas Então, deixa para brigou. dizer depois. Tá bom, tá bom. A gente diz depois. Bem, porque essa acho que já tem 30 segundos só. Beijo.